Oi, Gilson. Fala, Nilson. Vai ter uma festa na cidade de Mucurici. Vamos? Eu comprei minha moto. Praticamente eu ainda não estreiei essa moto. Ela só fica mais guardada em casa. E eu estou pensando em ir nessa festa. Vamos? Vai ter bandas famosas lá. Nós vamos sair daqui aproximadamente cerca de 5 horas da tarde. E a gente passa o restante do dia e da noite lá. Vamos? É poucos quilômetros. Ó, Nilson, vamos sim. Pode deixar que eu vou preparar minha roupa e vou falar para minha mãe, pro meu pai, que a gente vai nessa festa. Tudo bem então, eu te aguardo. E aí? Eles autorizaram, Nilson? Sim, Gilson. Você vai sair às 5 horas? Às 5 horas. Tudo bem então. Pode passar em casa que a gente vamos. Mãe. Oi, meu filho. A gente vai na festa em Mucurici. Vai ter uma festa lá, bandas famosas, vários cantores. E vai eu e o Nilson. Meu filho, presta atenção no que a mamãe vai falar. Eu não estou sentindo no coração de você ir nessa festa. Ah, mãe, isso é coisa da sua cabeça. Meu filho, eu estou falando sério. No momento em que você me falou que você ia nessa festa, mas me deu um aperto tão grande no coração. Deixa para você ir outro dia, outra hora. Faça isso pela mamãe. Eu não estou sentindo de você ir nessa festa. Mãe, infelizmente, eu não vou poder te atender. Eu vou nessa festa sim, porque eu já conversei com o Nilson. E a gente vai. Mas Gilson, por favor, me ouve. Mãe, infelizmente, nada que a senhora falar dessa vez vai me convencer. Eu já estou determinado. E eu vou nessa festa. Ei, Nilson. Ei, Gilson. Vamos se encontrar lá no jardim pra gente conversar? Tá bom, pode ir. Estou indo pra lá agora. Pronto. Já estamos aqui no jardim. Isso. Estamos sentados aqui. Então você já preparou sua roupa, seu sapato? Tá tudo no jeito? Tá tudo no jeito. Então tá. 5 horas da tarde, eu vou passar na sua casa. E a gente vai curtir bastante naquela festa. A minha mãe até falou que eu não fosse. Mas eu vou assim mesmo. Pessoas mais velhas é assim. Elas curtiu a vida dela e agora não quer que a gente curte a da gente. É lógico que eu vou. Estou preparadinho para ir nessa festa. Beleza? Beleza. Aí está, Gilson. A minha moto. Que linda. A gente vai curtir bastante. Vai ter muitas garotas. Vamos beber e vamos desfrutar da vida. Olha como é que minha moto é linda. Nossa, nós vamos abalar naquela festa. Com certeza absoluta. Vamos abalar naquela festa. Olha que motona. Vamos acelerar em alta velocidade e vamos curtir a vida. E assim Gilson e Nilson pegou-se a estrada e eles foram rumo daquela festa. Aquela mesma festa em que a sua mãe disse que ele não fosse, porque ela não estava sentindo bem que eles fossem naquela festa. Mas mesmo assim, eles não ouviram o conselho da sua mãe. E eles seguiram rumo daquela festa. Eles seguiram rumo à cidade de Mucurici para curtir o show daquela banda. Os planos deles eram curtir, beber, passear, conhecer mulheres, se divertir e no final da tarde retornar para sua casa. Ou no final da madrugada retornar para sua casa na cidade de Montanha. Olá, Deus.
Olá, Espírito Santo. Olá, Jesus. Olá, guerreiros. E olá, guerreiras. Aqui quem está falando é o seu amigo Rocha. Tudo bem? Hoje nós vamos contar, como você viu na pequena introdução do vídeo, sobre a história de dois amigos, o Gilson e o Nilson. Eram amigos inseparáveis. Eram amigos que praticamente era corpo e sombra, unha e dedo. É como se fosse uma alma gêmeas. Para onde um ia, o outro ia. Para onde um ia, o outro ia. Até que um fez o convite para o outro para ir na festa, na cidade de Mucurici. Festa de uma banda famosa que iria cantar ali na cidade. E ele já tinha comprado a sua moto, praticamente havia curtido apenas na cidade. E estava com vontade imensa de estrelhar aquela moto na pista, na cidade. Estava com vontade de pegar a pista, de sentir a brisa, de sentir o vento no rosto, de curtir a vida. E assim foi feito. Você ouviu falar que a mãe dele disse: meu filho, não vá. A mãe não está sentindo bem no momento que você falou que ia nessa festa. A mãe não está sentindo. Algo palpitou no meu coração, dizendo que você não fosse. E mesmo assim, a opinião da mãe foi caso vencido. Ele já tinha a sua opinião formada. E no final disso, e se conselho fosse bom, não dava. Vendia. Mas engano quem fala isso. Muito engano quem fala isso. Um bom conselho aplicado, sucesso ele faz. Um bom conselho aplicado, sucesso ele faz. É simples. É colocar na cabeça, jogar pro coração, conversar entre si e tirar uma ideia. Eu vou seguir esse conselho, porque esse conselho ele vai me produzir o bem. Ou eu não vou seguir esse conselho e vou arcar com as consequências. E assim, Gilson e Nilson pegou essa mesma pista aqui que vocês estão vendo com o sentido dessa festa. Eles brincavam, eles se alegravam, eles se curtiam, eles estavam muito felizes de poder ir naquela festa e não lembrou do conselho que a sua mãe havia lhe falado. O pensamento deles era um só: curtição, curtição e curtição. Lá vai ser a festa mais feliz que nós já tivemos durante toda a nossa vida. E lá vamos nós! Liberdade! Liberdade! E quando eles chegaram aqui na saída de montanha, em destino a Mucurici, o telefone dele tocou mais uma vez e era sua mãe, insistindo e lhe pedindo: meu filho, volta para casa. Ainda dá tempo. Volta para casa. Outro dia você vai. A mamãe não está impedindo de forma alguma que você curta a sua festa. Somente hoje. É somente hoje que a mamãe quer que você não vai. Mas outro dia você pode ir, meu filho. Mas não adiantou nada. O Gilson e o Nilson pegou essa estrada e seguiu rumo ao seu destino. Destino que você vai saber daqui a pouco o que realmente aconteceu. Pegaram a estrada com destino à festa na cidade de Mucurici, no Espírito Santo. Enquanto eles estavam parados aqui, após ter atendido o telefonema da sua mãe, o amigo virou-se, pois, para ele e disse: você não acha melhor a gente seguir o que a sua mãe está falando? Quem sabe ela está certa? Ela está insistindo demais. Não é normal. Mas ele disse: não, eu já estou preparado. Nós lavamos a moto, nós compramos a roupa, já tem pessoas nos esperando. E sem falar das garotas. E o outro:
Você tá certo. Vamos seguir. Vamos rumo à nossa festa. E assim a viagem continuava. A viagem continuava. Tudo parecia estar indo de vento e popa. Tudo parecia estar normal. Quando eles chegaram, praticamente no meio da viagem, um deles acabou esquecendo a sua carteira com dinheiro em casa. E disse: pare a moto, pare a moto, pare a moto. Precisamos ir em casa, porque eu esqueci a minha carteira. Mas se você olhar bem, não era simplesmente um gesto dele ter esquecido a sua carteira. Não, não foi uma coincidência. Simplesmente Deus estava tentando avisá-lo, alertá-lo e falar com ele: siga-se o conselho da sua mãe. Por isso que eu permiti que você esquecesse a sua carteira em casa. Mas eles voltaram para poder pegar a sua carteira e retornaram novamente para a pista. Seguiu-se o seu destino novamente. Depois de ter pego a carteira, eles ainda insistiram em voltar para essa festa. E quando eles chegaram aqui, neste quilômetro, exatamente aqui, nesse local aonde eu estou agora, por incrível que pareça, a moto acabou furando o pneu. É isso mesmo que você está ouvindo. A moto furou o pneu. E eles acabaram parando aqui, embaixo desse pé de árvore. E ficou-se ali pensando o que eles iriam fazer. Ao invés dele desistir de ir para a festa, ele resolveu ligar para um amigo, pegar-se, pois, a moto, pedir socorro ao seu amigo. O seu amigo veio até aqui com uma outra moto e com as chaves tirou-se o pneu da moto e eles foram para a cidade de Montanha para poder trocar o pneu da moto. E o outro, Gilson, ficou aqui aguardando ele ir na cidade de Montanha para poder trocar o pneu da moto. E eles foram trocar o pneu da moto ali na borracharia, colou o pneu, trouxe nesse mesmo local, colocou no lugar, agradeceu o seu amigo, abraçou-se o seu amigo, um abraço muito forte, e ele seguiu rumo à cidade de Mucurici. Mesmo depois do aviso de sua mãe, mesmo depois do telefonema de sua mãe, e mesmo depois da moto ter furado o pneu aqui neste local. Mas para ele, para a cabeça deles, era apenas uma mera coincidência. Nada mais do que uma coincidência. Afinal, eles queriam curtir a vida. De maneira alguma, eles retornariam para a cidade de Montanha. Lembre, jovem, não é tudo que brilha que é o sol. Não é tudo que brilha que é a lua. Não é tudo que reflete que é o espelho. Não é tudo que acontece que é evidências. Tem hora que é um aviso, é um alerta, é um despertamento de Deus para que o pior não aconteça. E 99,9% das vezes a mãe acerta no que ela está falando. Vamos prosseguir. Após ter trocado o pneu da moto, a viagem continuou. A viagem continuou e cada hora e cada momento ele acelerava ainda mais a sua moto para poder chegar mais rápido àquela festa, naquela cidade de Mucurici. E quando ele estava indo, o telefone mais uma vez tocou.
E quem era? Quem era que estava ligando para ele dessa vez? Era o mesmo amigo que havia ajudado ele a trocar o pneu da moto. Aquele mesmo que ele ligou pedindo que viesse dar socorro. Esse amigo ligou para ele e ele teve que parar a moto para poder atendê-lo. E eles seguiam correndo em alta velocidade, em alta velocidade, em alta velocidade por essas pistas até o seu destino. Após ter atendido o telefonema do seu amigo. Mas seu amigo, quando eles pararam para poder atender, o seu amigo disse para ele essas palavras: olha, Gilson, olha, Nilson, quando eu fui socorrer vocês, eu peguei vocês e colocamos esse pneu nessa moto, no momento em que o borracheiro estava colocando o pneu nessa moto, eu senti um toque muito forte em meu coração e eu acabei me encovardando e não falando para você. Mas, chegando aqui em casa, esse toque continuou palpitando no meu peito e uma voz não para de dizer no meu ouvido que eu deveria ligar para você para poder te passar essa mensagem. E ele disse: pode falar. Eu senti no meu coração de dizer para você que você deixasse essa festa de lado, que você fosse outro dia. Volte, meu amigo, vem para a cidade de Montanha, vem para cá para casa, a gente vai até o supermercado, compramos ali um churrasco, compramos ali as carnes, compramos ali as bebidas e a gente vamos beber aqui em casa. Não vá! Vem você, Gilson! Vem você, Nilson! Vem pra cá pra casa! Outro dia vocês vão a essa festa? Quem sabe eu vou também! Mas a opinião continuava formada. Ele agradeceu o seu amigo pelo telefonema e seguiu viagem com destino à cidade de Mucurici. E quando eles já estavam chegando na cidade de Mucurici, o telefone dele toca mais uma vez. É isso mesmo que vocês ouviram. O telefone dele tocou-se mais uma vez. E do outro lado da linha era a sua mãe, perguntando para ele: meu filho, você já chegou? Você já está na cidade de Mucurici? Fala para a mãe, meu filho, você já chegou? E ele disse para a mãe: calma, mãe, relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. Falta poucos quilômetros para me chegar. Vamos curtir e mais tarde estaremos em casa. E por incrível que pareça, você pode achar que é uma mera coincidência, mas quando eles chegaram aqui, nesse rumo, nesse mesmo local que eu estou agora, já a poucos quilômetros para chegar na cidade de Mucurici, por incrível que pareça, a moto acabou o combustível. É isso mesmo que você está ouvindo. A moto acabou o combustível. Já a poucos quilômetros de chegar na cidade de Mucurici. E um deles permaneceu aqui, nesse mesmo local. E o outro pegou-se uma carona e foi na cidade de Mucurici comprar o combustível para colocar na moto. Se você parar para analisar, muitas coisas estavam acontecendo durante essa viagem para que eles não pudessem prosseguir. Era apenas colocar o pensamento em prática. Era apenas dizer um amigo para o outro: olha, muitas coincidências, entre aspas, estão acontecendo. Vamos retornar. Vamos devagar. Vamos retornar para nossa casa. Outro dia a gente curte essa festa. Mas não. Comprou-se a gasolina. Trouxe
colocou-se essa gasolina na moto e seguiu rumo a Mucurici. E quando ele chegou mais ou menos aqui, já a 1 quilômetro de chegar em Mucurici, o coração de ambos pulava no peito de alegria, dizendo: eu não falei que nada ia acontecer? Olá, Gilson, estou vendo, Nilson, estamos chegando ao nosso destino, estamos chegando à cidade de Mucurici. Eu falei que era ilusão, eu falei que era coisa da cabeça da minha mãe. Estamos chegando a Mucurici. Estamos chegando, as mulheres nos esperam. Vamos beber, vamos curtir a vida. Eu falei, tanta coincidência aconteceu para que nós não viesse a essa festa, para que nós não viesse curtir essa festa. Era só coincidência. Olha só que viagem maravilhosa. Estamos chegando aqui para curtir a nossa vida. E o outro dizia na garupa da moto: amigo, você estava certo. Você estava certo. Nós vamos curtir. Nós vamos ser o cara da festa. Nós vamos pegar tudo, qualquer tipo de mulher. Vamos fazer a festa na cidade de Mucurici. E assim ambos chegaram na cidade de Mucurici. Entre aspas, até que enfim nós chegamos. Olha, nas telas vistas, baby. Aí está a cidade de Mucurici. Vamos desfrutar e curtirmos a vida. E quando eles chegaram na entrada da cidade de Mucurici, estava tendo uma blitz da polícia militar. E aí pediu-se os documentos da moto, pediu-se, pois, o documento dele. Ele entregou-se, pois, para o policial. O policial confirmou, estava tudo em dia. Estava tudo em dia. A moto estava certa e a carteira de habilitação dele também estava em dia. Mas o policial falou algo que chamou muita atenção mesmo. O policial disse para ele: olha, está tendo uma festa na cidade. E se porventura você beber, por favor, não pilote essa moto de maneira nenhuma. Vocês são jovens. Assim disse o policial. Você tem tudo pela frente. Curte a sua festa, mas com consciência. Curte a sua festa, mas com vigilância. Curte a sua festa, mas com prudência. Se todos dois tiverem habilitação, se um beber, o outro espere. A próxima festa, o outro bebe e o outro fica em vigilância. Esse é o conselho da Polícia Militar para vocês. Boas festas, com juízo e consciência. E assim, depois de muitos minutos, depois de muitas intervenções no caminho, ele chegava no lugar da festa. Aqui era onde estava tendo aquela festa. Neste local que vocês irão ver agora. Naquele dia, havia bastante pessoas. Havia bastante gente aqui. A cidade estava movimentada. Afinal, era a festa da cidade. Muitas pessoas estavam aqui. Celebridades, cantores, autoridades, polícias, juízes, bombeiros, médicos. Todos estavam aqui para poder participar dessa festa. E Gilson Nilson também estava nessa festa. Gilson Nilson estava aqui, na cidade de Mucurici, Som das Águas, mais conhecido como Balneário de Mucurici. Aqui, exatamente neste local. Aqui, ó, lá estava o palco armado. E aqui, bastante pessoas curtindo essa festa. Desse lado de cá, bastante barraquinhas, e do lado de lá, bastante barraquinhas. Lá perto daquele bar,
estava o palco. E aqui, exatamente aonde eu irei mostrar para vocês agora, sentou-se, pois, o Gilson e o Nilson. E foi-se até uma daquelas barraquinhas e comprou-se, pois, a sua primeira cerveja para tomar. Comprou-se a sua primeira cerveja para tomar. E sentado aqui, neste local, eles beberam o seu primeiro gole. Achando que não estava bom, tomou a segunda cerveja. Achando que não estava bom, pegou-se uma bebida mais forte e tomou. Começou-se aqui nesse canto a brincar, a dançar, a querer abraçar um ao outro. Mexia-se, pois, com as jovens que passavam por aqui. E rapidamente, devido a eles estar já um pouco alcoolizados, acabou conhecendo duas jovens que também sentavam com ele aqui, nesse mesmo local, e começaram a beber, os quatro juntos, nessa festa. E quando já era aproximadamente cerca de 9 horas da noite, o Gilson e o Nilson estavam bastante tomados. Um deles não conseguia nem ficar de pé. É isso mesmo que você está ouvindo. Não conseguia nem ficar de pé, devido a ter bebido muita bebida alcoólica. E quando ele estava com mais uma lata de bebida na sua mão, o telefonema tocou mais uma vez. Mas dessa vez, ele deixou o telefone cair em caixa de mensagem. E o telefone tocou-se pela segunda vez. E mais uma vez, ele deixou-se cair na caixa de mensagem. Após 10 minutos, o telefone tocou-se mais uma vez. E dessa vez, com muita dificuldade, ele conseguiu atender o telefonema. E você já sabe quem era. Era a mãe dele. A mãe dele, mais uma vez, perguntando se estava tudo bem. Mas a mãe sentiu. E com muita dificuldade, ele falava. Ele respondia. Passou-se o telefone para o amigo. E o amigo disse: estamos bem sim. Não enche, truta. Deixa nós em paz. Nós não podemos nem curtir. Eu sou o Gilson. O Nilson está bem. E vice-versa. E aquelas moças por trás deles davam aquela gargalhada. E a mãe disse: passa o telefone para ele só mais um pouquinho. E assim ele passou o telefone para o amigo. E quando ele passou o telefonema para o amigo, a sua mãe, em lágrima, do outro lado da linha, ela disse: meu filho, aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, lembre-se que a mamãe te ama. A mamãe te ama. A mamãe só queria o seu bem. Que Deus te guarde e que Deus proteja você e seu amigo. Você está guardado, meu filho, dentro do meu peito, no meu coração. E ele saiu de lá, de pé daquela banca, lá naquela roda que eles estavam sentados, e sentou aqui, nessa mesinha que eu estou sentado. E aqui nessa mesinha ficou bastante bebidas. E aqui estava sentada uma daquelas moças, e aqui estava sentada a outra moça. Do lado de cá estava sentado o Nilson, e do lado de lá estava sentado o Gilson. Enfeitado de bebida estava em cima dessa mesa. O som continuava tocando lá no palco. Ali, ó, naquele local, o som tocava. Aqui dentro dessas águas, mesmo à noite, muitas pessoas se banhavam. É isso mesmo. Muitas pessoas se banhavam aqui dentro dessas águas, mesmo à noite. E a festa continuava a todo vapor. A todo vapor. O Gilson e o Nilson
Não conseguia nem ficar de pé. Não sabia nem o que estava falando. Mas eles achavam que isso aí era curtição. Ninguém arrancava da cabeça dele. Ele não lembrava do amigo que socorreu. Ele não lembrava da sua mãe. Ele não lembrava de nada. A bebida já tinha tomado conta da mente dele. Eu sempre digo algo e vou falar para vocês. Uma pessoa bêbado ou nervoso é uma coisa só. Tem um efeito só. Tanto bebida, como drogas, cigarro e como nervoso. Fica totalmente descontrolado. Fica fora de si. E era exatamente isso que estava acontecendo com Gilson e Nilson neste local. Achando eles que ainda haviam bebido pouco, eles vieram aqui, neste local, naqueles banquinhos que está ali, e começou a beber mais ainda. Aqui, ó, sentado neste local, juntamente com aquelas mulheres, o Gilson e o Nilson, sentado neste banco aqui, bebendo e bebendo, sem parar, sem controle. De maneira nenhuma, as pessoas impediam eles de beber aqui, neste local que eu estou filmando agora. Ei, jovem, não é tudo que é curtição. Não. Você acha que você beber uma bebida, cair nas ruas, se machucar, desculpa a expressão, mijar na roupa, os cachorros lamber a sua boca, você acha que isso é normal? Você acha que isso é curtição? Você acha que pegasse um cigarro, colocar na boca, jogar fumaça para cima, destruir o seu corpo, você acha que isso é curtição? Você acha que o conselho que a sua mãe te deu não é um conselho para você acatar? Fica a dica do canal Vamos que Vamos Rocha, antes que seja tarde demais. Lembrando você que você não é impedido de curtir a vida. Você não é impedido de curtir uma festa. De repentemente é coincidência. É mera coincidência. Festa é boa quando você sabe curtir. Beber, para você que bebe, aparentemente é bom. Se você beber a bebida, mas não deixar a bebida te beber, ainda vai. Mas se você estiver pilotando, se você estiver dirigindo, por favor, consciência. Você não está fazendo isso em benefício de outras pessoas. Você está fazendo isso em benefício a você próprio. Você está protegendo a sua própria vida. A cidade de Mucurici é uma cidade maravilhosa. Tem umas águas maravilhosas. Uma cidade bem cuidada, bem tratada, bem administrada pelas suas autoridades. O prefeito, o vice-prefeito, a equipe de vereadores, o Dica, o Dr. Osvaldo, parabéns. Vereadores, parabéns. A cidade, ela não tem culpa. Pelo contrário, ela está promovendo lazer. Ela está promovendo festa. Ela está promovendo, como posso dizer para você, a felicidade. Muitas pessoas vêm aqui curtir a festa, curte a sua festa e vai embora com consciência. Muitas das vezes bebe, mas o outro que pega no volante não bebe. Consciência. Curtiu a festa, desfrutou juntamente com a sua família e voltou para casa em paz. Mas infelizmente outros não têm o mesmo destino. Acaba não pensando, raciocinando e depois você verás. A prainha de Mucurici, balneário de Mucurici, destino do Nilson e do Gilson. Balneário de Mucurici.
Cidade linda, cidade limpa, cidade maravilhosa, cidade que, se você souber viver, com certeza absoluta, você voltará aqui muitas e muitas vezes para poder contemplar essas belezas. Olha que lindo, muito maravilhoso. Mas para você poder pegar aqui outra vez, você terá que ter consciência. Você vai ter que saber curtir a vida com decência e com ordem. E o Gilson Nilson também contemplou todas essas belezas que vocês estão contemplando agora. Isso mesmo. Eles contemplavam todas essas belezas. Aqui eles passaram-se, pois, muitos dias da sua vida. Muitos dias da sua vida. Sim. Por quê? Porque antes dele comprar aquela moto, ele já tinha vindo neste local diversas vezes. Diversas vezes ele já havia curtido festa neste local. Só que ele vinha de ônibus e ele voltava de ônibus. Mas trabalhou e conseguiu comprar a sua moto. Estava todo feliz com a sua moto. Afinal, jovem tem que desfrutar, tem que curtir. Apenas jovem. E achando que não estava bom, mesmo à noite, por volta de 11h30 da noite, o Gilson e o Nilson, já bastante tomados, as moças sentadas aqui nesta grama, eles resolveram pular aqui na água. Pulou-se na água, tomou-se banho, mesmo de noite. Caíram aqui com relógio, com carteira, com sapato, aqui ó, nessas águas. Afinal, eles já estavam descontrolados. E as moças dando gargalhadas e mais gargalhadas. Ei, vai mais pra lá, vai mais pra lá, vai mais pra lá. Filmava eles. E ele se sentiu cara. Ficou aqui nessas águas uns 20 a 25 minutos. E saíram de dentro dessas águas todos molhados. Todos molhados. Não morreram afogados não. Subiram aqui e as moças que estavam com eles já não queriam mais encostar perto deles. Afinal, eles tinham bebido todas, estava molhado, estava com um cheiro um pouco mais forte de bebida e o dinheiro havia acabado. Já não tinha dinheiro mais para pagar a bebida para aquelas mulheres e elas não queriam ficar mais perto deles. E aqui, nesse mesmo local, essas moças trouxeram o Nilson e o Gilson e ficaram sentados aqui, ó, neste local. E quando eles estavam ali sentados, elas disse: logo que vocês não têm mais dinheiro para poder comprar bebida, vocês fiquem aqui, que nós vamos comprar essa bebida para nós acabarmos de passarmos a noite. E ali eles ficaram, molhados, sem dinheiro e bêbados. É isso mesmo, bêbados, caído ali, naquele chão. E horas se passou, minutos, horas, e essas moças não voltaram mais. O Gilson e o Nilson ficou caído ali até as 4 horas da manhã, sem dinheiro, bêbados. Calma, é apenas uma curtição. E aquelas moças, após ter deixado o Gilson e o Nilson caído ali, uma virou para a outra, depois a gente ficamos sabendo, e falou: bom, aqueles lá já não tem nada mais para poder oferecer para a gente. Vamos procurar outras pessoas para nós passar a noite e pagar bebidas para a gente. Porque aquele lá, infelizmente, já estão caídos.
E assim foi. Elas continuaram o rock aqui, ó, nesse mesmo local que eu vou mostrar agora. Elas sentaram aqui, ó, neste local, e começou-se a beber com outros rapazes da festa. Aqui, nesse mesmo local que vocês estão vendo agora. Aqui elas sentaram e foi passar o resto da noite. E passando cerca mais ou menos de mais 30 minutos, Gilson e o Nilson, caindo das pernas, vindo nessa direção. Viu-se essas moças sentadas aqui, ó, aqui nesse banco, bebendo com outros rapazes. E ele se aproximou e falou para elas: Ei meninas, vamos ali, vamos para casa, já amanheceu o dia, o que vocês estão fazendo aí? Ei meninas, vocês estão acompanhadas comigo, com o Gilson e com o Nilson, vamos embora para casa. Ei rapazes, deixa as moças em paz. E aquelas moças viraram para eles e diz assim: nem sei quem é você, nem sabemos quem é você. Ou você deixa nós em paz, ou nós vamos chamar a polícia. Os rapazes dão um empurrão no Nilson e no Gilson, e eles caíram ali, ó, neste local. Caíram todos dois ali. E achando que não estava bom, um daqueles rapazes pegou o Nilson pela gola da camisa e jogou-se o Nilson aqui, ó, neste local. Jogou-se o Nilson aqui. E ainda pela misericórdia, muitas pessoas entraram aqui neste rio e salvou, tirou ele para fora, para que ele não morresse afogado. E aquelas moças dando gargalhada da situação. E quando amanheceu, se pôs o dia, eles não sabiam nem aonde eles tinham colocado aquela moto. Foi uma dificuldade muito grande para achar onde estava a moto. E depois de minutos, eles encontraram onde estava a moto para poder ir embora. E o Gilson e o Nilson, todo sujo, todo cortado de queda, com um galo na cabeça, com uma marca muito forte no pescoço. Eles montaram-se, pois, nessa moto para poder ir, para poder retornar até a cidade de Montanha novamente. Se a gente parar para pensar e analisar, existe uma palavra, não existe uma palavra lá no inferno, que é misericórdia. O único que tem misericórdia das nossas vidas se chama-se Deus. Mas o diabo, quanto mais caído você está, quanto mais na lama você está, quanto mais em dificuldade você está, quanto mais com problema você está, a finalidade dele é tirar a sua vida. No inferno não existe a palavra misericórdia. E assim, o Nilson e o Gilson pegou-se a chave que ainda não havia perdido, porque ela estava pendurada no chaveiro da calça. Porque se estivesse solta, eles teriam perdido aquela chave. Eles pegou-se aquela chave daquela moto, a chave da moto, que estava pendurada, e ligou-se àquela moto para poder seguir em destino à montanha. E quando eles procuraram a sua carteira no bolso, a sua carteira não estava mais. Eles haviam perdido a sua carteira. Quando eles procurou o telefone, os telefones também não estavam mais.
Eles haviam perdido, entre aspas, o telefone. Por quê? Porque a mãe dele ligou-se mais uma vez. E dessa vez, quem atendeu não foi o Nilson e não foi o Gilson. Foi apenas um gari. Isso, um gari que achou-se o telefone na grama. Um dos telefones, porque o outro a moça levou. E ele atendeu. E era a mãe dele dizendo: Meu filho! Meu filho! É a mamãe, você está bem? E o gari disse: Não, aqui quem está falando não é seu filho. Eu achei esse telefone aqui na grama. Se a senhora quiser buscar, eu vou deixar ele na delegacia. A senhora vai lá e vai estar entregue. E ela falou: E você não viu 2 jovens por nome de Nilson, de Gilson? E o gari disse: Não, moça, aqui não tem mais ninguém não. Nós estamos varrendo o local da festa. Só tem lixo, copos de bebidas. Nós estamos limpando aqui. Eles devem ter ido embora já. E a mãe, desesperada, chorando do outro lado, ela disse: Não, eu vou arrumar um carro. Eu estou indo para aí. Eu vou aí, eu vou pegar o telefone. Eu quero saber aonde está meu filho, aonde está o amigo dele. Nós vamos para aí. Nós vamos para aí agora, nesse exato momento. E a mãe deles pegou seu carro e veio com destino à cidade de Mucurici. Mãe preocupada, mãe que havia aconselhado, mãe que já estava com um pressentimento muito ruim no coração dela. E enquanto a mãe vinha de Montanha para cá, o Gilson e o Nilson estava pelejando para conseguir montar naquela moto. Eles não estavam conseguindo nem subir na moto. Nem subir na moto. Mas com muita dificuldade eles montaram, ligaram aquela moto e seguiu destino na cidade de Montanha. Depois de ter passado a tarde, a noite, a madrugada e amanheceu o dia na festa aqui em Mucurici. E assim o Gilson e Nilson, montando na sua moto, despediu-se da cidade de Mucurici e seguiu-se rumo à cidade de Montanha. Montou-se, acelerou-se a sua moto, saía fazendo zigue-zague na pista, todos destruídos, sem dinheiro, molhados, cansados, perdeu os celulares e seguiu-se rumo da cidade de Montanha. Eles pegaram essa mesma rua que nós estamos passando agora. Seguiu-se, desceu-se esta rua, achando que estava tudo bem, tudo no controle. Afinal, eles haviam curtido a festa e agora ia para casa. O telefone ele achava depois, os documentos eles achariam depois. E eles seguiram-se o seu rumo para a cidade de Montanha, montado na sua moto. Seguiu-se aqui, nessa mesma estrada que eu estou filmando agora, o seu destino. Gilson e Nilson, entre aspas, 2 amigos inseparáveis. E eles vinham por essa estrada, segundo testemunhas,
Chegando aproximadamente ali, ó, naquele local, eles tomaram uma queda. Exatamente isso que você está ouvindo. Eles tomou aqui, ó, uma queda com aquela moto. Caíram-se, ralaram-se muito mais. Muitas pessoas tentaram impedir que eles pegassem novamente essa moto. Mas mesmo assim, ele bateu no braço da pessoa que estava tentando impedi-lo de montar na moto, e a pessoa acabou desistindo. E eles montaram na moto e prosseguiram-se nessa mesma estrada. Segundo a autoridade, ele estava a 160 km por hora por esse asfalto. 160 km por hora, os dois na moto. E quanto mais eles corriam, mais o outro que estava na garupa pedia para ele acelerar mais ainda. Afinal, eles não estavam em si. Eles não estavam com a mente no lugar. Eles não estavam bem. E eles vieram em alta velocidade. Alta velocidade, alta velocidade. E ao chegar exatamente aqui, nesta curva, exatamente nesta curva aqui, eles perderam-se, pois, o controle da sua moto. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eles perderam-se, pois, o controle das suas motos. E acabou batendo contra essa cerca em alta velocidade. E infelizmente perderam-se a vida. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eles perderam-se a sua vida aqui, nesta curva, neste mesmo local que eu estou filmando. Foi o último respiro de vida do Gilson e do Nilson. Não ouviu o conselho da mãe, não ouviu o conselho do amigo, não ouviu as coincidências que estavam acontecendo. Simplesmente ele seguiu-se o que a sua cabeça falava, o que a sua cabeça dizia. E o seu destino, infelizmente, foi fatal. Os dois, Gilson e Nilson, perderam as suas vidas aqui nessa curva, neste local, por imprudência, por não ter ouvido o conselho da mãe, por não ter ouvido o que Deus falou. E aqui foi seu destino fatal. Que isso sirva de exemplo e de lição para muito jovem. Se você beber, não dirige. Se você beber, não pilote. Por favor, ouve o conselho da sua mãe. Ouve o conselho do seu pai. Se beber, não dirija. E quando a sua mãe e o seu pai te dá algum conselho, por favor, acate. Acate o conselho, antes que seja tarde demais. E que não aconteça com você e comigo o que aconteceu com o Nilson e com o Gilson. Aqui nessa curva, nessa estrada. E a sua mãe, que vinha destino à cidade de Mucurici para tentar ainda salvar o seu filho, passou-se pela cena do acidente.
É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ela passou-se pela cena do acidente e viu seus filhos e seu amigo ali, naquela cerca, agarrados e infelizmente mortos. Passou-se dessa vida para outra. E a mãe caiu de joelho, chorou, gritou, falou: meu filho, quanto que eu te alertei, quanto que eu te avisei, por que você não me ouviu? Por que você não me ouviu, meu filho? A mãe desmaiou ali naquele local. Mas infelizmente o que restou só foi enterrar o Gilson e o Nilson. Tem história que você conta que não é uma história fácil de contar, mas é preciso contar, até mesmo para que sirva de alerta para mim e para você. A gente não está impedido de curtir uma festa, de irmos numa festa. Não, temos que ir, temos que viver, temos que desfrutar, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Se beber, não dirige. Se pilotar, não dirige. Não monte. Fica a dica do canal Vamos Que Vamos Rocha e espero que você compreendeu e entendeu essa história. Obrigado você que ficou até aqui. Com o coração partido, contei eu essa história. Entramos dentro da história. Vivemos o momento da história. Não só de imagens, mas de realidade. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe também a família do Nilson e do Gilson. Conforto o coração da mãe e dos seus familiares. Obrigado você que assistiu até aqui. Levante da poltrona, solte o cinto e até a próxima história. Querendo Deus.